Você está chegando para a nossa última live desse mês de setembro sobre o perfil comportamental DISC. E hoje a gente vai encerrar falando sobre o C, né? O alto C, o cauteloso ou conforme, né? De acordo com alguns entendimentos, a gente muda aí o nome, mas nós vamos conhecer já já o perfil C e é uma alegria ter você aqui. Lembrando que você pode compartilhar essa live com alguém que precisa, né, conhecer mais de si mesmo. Eu recebi muito, gente, mas não foram poucos não, depoimentos de pessoas que estão vivendo uma verdadeira revolução ao investigar, ao conhecer mais sobre o seu perfil comportamental. Inclusive, como eu falei, algumas pessoas buscaram, né, o trabalho do DISC como uma profissional. Que bom, Pri! Que bom! Que bom! Nós estamos à procura de guardiões e em breve a gente tem aí uma novidade para estar contando, né, sobre guardiões para o mês de novembro, mas ainda é surpresa. E já já a gente vai estar publicando. A gente fica super feliz, muito feliz de estar vivendo esse momento aqui com vocês. Bom, eu queria começar. Primeira coisa que eu quero fazer é te acionando para estar chamando alguém, tá? Minhas alunas da Escola de Guardiões que eu tô vendo que estão entrando aí, né? Vocês que estão entrando, me ajudem aqui respondendo, porque o que acontece durante as nossas lives? A gente deixa para o final respondermos perguntas, para que a gente siga o fluxo do nosso conteúdo, daquilo que a gente tem para compartilhar. Hoje a gente tem bastante coisa, a gente vai ter atividade para fazer no final. Então, se você ainda não trouxe, pega aí uma folha, ó. Eu vou usar o meu bloco, mas você pode pegar uma folha de A4, uma folha de caderno, tá? Se for em branco, pode ser melhor, mas se você não tiver, pega uma folha de caderno, sua caneta, um lápis de cor, se você é mais arrumadinha, gosta de colorir, ou um marcador de texto, porque no final a gente vai fazer uma atividade juntos aqui, a gente vai construir uma linha do tempo para identificarmos algumas coisas que no final eu vou falar. Mas agora, chama aquele seu amigo aí, sua amiga, aquela pessoa que você já enviou, né, durante esse mês as lives sobre o perfil DISC, e chama ela, fala assim, ó, tá começando agora. Ai, deixa eu falar uma coisa muito importante, gente. É você que me acompanha aqui, que já é da nossa tribo, da nossa comunidade, não deixe de ativar a notificação no seu Instagram. Por quê? Porque quando você ativa, né, a notificação, eu tenho algumas pessoas que eu sigo e não abro mão de perdê-las. Então, todas as vezes, por exemplo, a Cássia Tardiva, a pastora Ana Laura, tantas outras pessoas que eu acompanho, né, eu tenho elas ativada a notificação. Todas as vezes que elas postam algo, começam algo, eu recebo, aparece para mim. Então, quero dar essa dica para você. Você que ainda não ativou a notificação, bom dia, amiga. Se tá fazendo sentido para você caminhar aqui, se aquilo que a gente compartilha tem acrescentado a sua vida, não deixa. Lá na frente do seu Instagram, né, tem essa possibilidade aqui na frente do meu, na verdade, de você ativar a notificação para sempre que eu entrar, sempre que tiver um post, um assunto, né, tanta coisa boa tem aparecido, né, coisas legais que a gente está vivendo, que você possa ir lá e receber, tá bom? Deixa eu dar outros. Você vai na abertura do meu Instagram, tem tipo um sininho, tá? E você vai clicar lá, ativar a notificação da Flávia. Todas as vezes que o conteúdo da Flávia aparecer, você vai receber, tá bom, Dani? Se você não entendeu, no final você me chama no direct que eu te ajudo a chegar lá, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês bem importante, no final eu vou repetir essas informações. Nós estamos com as matrículas abertas para o curso Por Dentro da Ansiedade. Bom dia, Val. A Val é uma das alunas nossas do curso de ansiedade. E ela, inclusive, deixou depoimento lá para você que for no site. O link para o curso Por Dentro da Ansiedade está na biografia. Algumas pessoas têm me falado assim, Flávia, mas eu queria... esse curso dá para o meu filho adolescente? Esse curso
eu consigo aproveitar alguma coisa para o meu filho que é criança? Claro que sim, tá? Existe um módulo onde a gente vai falar especificamente sobre infância e adolescência, mas ele foi didaticamente estruturado para o adulto. Então, assim, vale muito a pena, sabe? Você que tem interesse, é claro que vale para quem tem interesse num tema, para quem quer aprender, para quem tem perto de si alguém que vive, né, com ansiedade ou que tem passado por sintomas. No mundo atual, né, como eu falo, no workshop de ansiedade da palma da mão, é uma questão de utilidade pública. Então, se você tem interesse, tá lá. Hoje é o último dia para que você participe do curso e tenha acesso às mentorias comigo, tá? Hoje é o último dia para isso, porque foram 7 dias desde o workshop. Então, você quiser, corre aqui depois, corre não, vai até lá, né? Que a gente não vive correndo, a gente se movimenta. Até a biografia e vai ver o site, vai conhecer, vai saber aquilo que o curso propõe. A gente fala sobre os 5 tipos de sintomas presentes, sintomas fisiológicos, sintomas emocionais, cognitivos e comportamentais e o que fazer diante desses sintomas. Explicamos o sistema de regulação da ansiedade. A gente consegue falar tudo? Claro que não, é um tema muito significativo, tá? É muito amplo e complexo, mas a gente apresenta muitas estratégias que são poderosas, né? Eu uso na minha própria história com ansiedade e eu tenho recebido muito depoimento das pessoas que passaram por esse curso assim de verdadeiro aprendizado, treinamento para lidar e regular e minimizar a presença de sintomas ansiosos na sua vida, tá bom? Então vamos lá, preparar? Já fiz aqui minha propaganda, né? Flávia, por que você tá fazendo propaganda? Gente, porque vocês precisam, né? Eu preciso. Às vezes a gente não quero saber disso. Mas na hora que você precisa, o que você faz? Você vai correr na Flávia, você vai correr no psicólogo, e tem que correr mesmo, no médico, para poder entender. Então, por que a gente não pode ser preventivo, né? Quando eu vim aqui pro Instagram, uma das coisas que me movem, que movem o meu chamado, é liberar conhecimento. Por quê? Porque, como diz Oséias, ele alivia o sofrimento. Então, muita coisa você pode evitar quando você conhece, né? O conhecimento, ele é poder para que você tenha realmente situações que às vezes você está errando, né? E eu falo muito isso sobre ansiedade. Você não entende e aí por não entender você faz errado e você faz o que reforça o sintoma. Então, entenda, conheça para que você possa ser ativa, né? Nessa jornada. Então, vamos lá? Vamos começar então a conversar agora sobre o DISC, né? Nós estamos aqui nesse mês de setembro, estudamos já os 3 perfis, o D, que é o dominante, o I, que é o influente. Semana passada foi muito especial, falamos com muito carinho do S, né? Que é o estável. E, como eu falei, a gente recebeu tantos depoimentos das pessoas, sabe? Falando assim que foi curador, que Deus trouxe revelação, entendimento, houve realmente um mover especial. E hoje nós vamos conversar sobre o C, né, que é o cautela, o conforme, essa pessoa de qualidade. Eu falo que ele é o controle de qualidade dos perfis, é aquele que tá toda hora, né, colocando a régua. Eu tinha uma régua ainda há pouco aqui, colocando a régua para calcular o quanto que tá bom, o quanto que tá funcionando. E aí agora, vamos enviar o aviãozinho para pelo menos 5 pessoas, vamos chamar o povo para live, né? Porque aí depois o povo chega atrasado, fica me perguntando, Flávio, o que é isso, o que é aquilo, porque chegou atrasado. Então, vamos agora enviar 5 pessoas para a gente começar. Bom, Flávio, eu não entendo porque o que é isso? Na primeira live que tá gravada, tá? Aqui no Instagram, tá também disponível no YouTube, tá, gente? Todas elas estão indo pro YouTube, então isso é muito bom, fica mais fácil de você compartilhar, você pode compartilhar de carreirinha, né? A gente já tem 3 lives e hoje vai ser a 4ª. Na primeira, eu explico o DISC, falo quem criou, quais são os fundamentos dele, faço toda a estruturação, a fundamentação para você. Nessas lives na sequência, eu tenho explicado especificamente cada perfil, tá? Mas eu vou retomar aqui algumas coisas que eu julgo serem importantes para a gente compreender, né, essa dinâmica
que envolve os 4 perfis. Primeira coisa muito importante, ninguém é melhor do que ninguém. Todos eles, o dominante, o D, o influente, o I, o estável, o S e o C, cauteloso, que é o que a gente vai falar hoje, todos eles têm um propósito na vida, né? Deus, posso brincar com isso, ele é o equilíbrio, né? A perfeição dos 4 perfis, né? Dos 4 perfis comportamentais. Por quê? Porque na vida a gente precisa de um dominante, na vida a gente precisa de um influente, na vida a gente precisa de um estável, do colaborador, do harmonizador, e a gente precisa de um controle de qualidade, né? Do crítico, né? Porque o C, ele é o cara crítico, ele é aquela pessoa detalhista, você vai conhecê-lo por aí nomeado por perfeccionista, tá bom? Então, todos têm o seu papel, todos vão cumprir uma função. Nós vimos isso no primeira live, que é nossa missão administrar o que trazemos. Por quê? É fato que vivemos em desequilíbrio? Sim, é uma realidade da vida na Terra, né? A gente não tem um equilíbrio de maneira natural. O equilíbrio é uma coisa pela qual a gente trabalha. E trabalha como? Gerindo. E qual é o primeiro passo para fazer essa gestão? Conhecendo, né? Eu preciso conhecer, eu preciso primeiro enxergar o que tenho. Enxergando o que tenho, eu vou dosando, né? Fazendo o que? O equilíbrio, fazendo a dosagem dessa jornada de quem eu sou. Então, quem é o C dentro dessa perspectiva? Eu quero fazer um panorama geral antes de nós começarmos a fazer aqui o nosso quadro de descrição. Você que gosta de anotar, pega seu papel e caneta aí que já já eu vou começar a falar. Mas o C, lembra do quadrante que eu fiz para vocês? Hoje eu vou até criar um desenhozinho aqui para facilitar a sua visão disso. O C, né, ele é alguém que está, vamos ver se vai ficar ao contrário para você aqui. Ó. Peraí, aguenta aí que eu tô fazendo agora. Quem sabe faz ao vivo, né? Aqui, ó. O C no quadrante, ele tá embaixo do D. E Flávia, o que então ele vai pegar? Ele vai pegar principalmente as características de razão, ok? Peraí, rapidinho, gente. Deixa eu colocar aqui. Ele vai pegar as características de razão, que é essa capacidade mais racional, e a tranquilidade, ou seja, ele tem menos movimento, tá? Porque lembra que a gente falou, ó, aqui é razão, aqui é emoção, né? O S e o I, eles são ligados a pessoas, essa coisa mais de empatia, tem esse perfil. O D e o C, eles estão ligados mais à razão, que é o que, Flávia? Eu preciso dar resultado, eu preciso resolver, eu preciso realizar. Eles têm essa característica. E aqui embaixo, em cima movimento e embaixo tranquilidade, tá? Eles são mais tranquilos, eles são menos movimentados. Então, Flávia, vamos lá. Quem é o C? O C é esse parente aí do D, por um lado, né? Porque ele vai ter a razão que o D tem, ele tá no mesmo quadrante que o D para o lado da razão, e também uma relação com o S, no sentido de que ele tem essa tranquilidade que o S também tem. Se fosse lá para cima, seria movimento, tá? Se fosse para o outro extremo, seria pessoas no lugar de razão, né? De coisas, de análises. Então, a meta do C, gente, é sempre a qualidade. Flávia, explica melhor. Fica calmo que a gente vai descrever ele todinho já já para vocês, tá? Não fica preocupado não, mas eu quero fazer um resumo. Eu quero te mostrar que ele tem esse parentesco. Ele é um pouco D e ele tem alguma coisa do S, porque eles estão em quadrantes semelhantes. Então, ele vai ter menos movimento. Ele não é aquela pessoa igual o I, que adora gente, que adora sair. Costuma ser mais introspectivo, tá bom? E ao mesmo tempo, ele é mais objetivo que o S, que o I. Porque ele tá do lado de cá do D. Ele é aquele que precisa estar envolvido em alguma coisa que faça sentido para ele.
Ele é muito conhecido pelo controle de qualidade, né? Por isso ele é extremamente crítico. A crítica para ele é um dom, um verdadeiro dom. Por quê? Porque ele refina tudo que chega na mão dele. Então, se você dá um texto para ele, ele é aquele que vai qualificar, vai tirar o que está demais, vai acrescentar, né, o que precisa ser acrescentado. Ele está sempre olhando o ambiente, ele vai ver sujeira onde ninguém vê. Ele tem essa característica, mas ao mesmo tempo que o C, ele é o cauteloso, conforme esse controle de qualidade, ele também tem uma dificuldade com relação a isso. Por quê? Porque às vezes ele não valoriza a conquista, porque ele vive em busca, e aqui eu quero que você entenda isso aqui é poder. Isso aqui é poder para você, tá? Ao mesmo tempo que ele tem nisso um dom, essa capacidade de melhorar tudo, quando ele desequilibra, quando ele passa da dose, né? Quando ele não tem ali uma puxadinha pro S, uma puxadinha pro I para relaxar, né? O que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer demais quando ele não enxergar as coisas do jeito perfeito. Quando as coisas não estiverem perfeitas. Por quê? Porque ele não consegue equilibrar isso naturalmente, entende? Para ele, como a missão dele é o controle de qualidade, se as coisas não estão 100%, 99% não serve, 97% não serve. Por quê? Porque não é 100%. Então, como todos os outros temperamentos, gente, perfis comportamentais, né? Que os temperamentos a gente também tem essa mesma pegada, mas eles têm mais a ver com o sentir, com aquilo que a gente traz estruturalmente. No perfil comportamental a gente vai falar do comportamento, daquilo que é mais moldável com a nossa rotina, com a nossa vida, mas que responde a algo que a gente traz internamente também. Ele vai ser pego pelo lugar do poder dele, né? E da mesma maneira que o I, por exemplo, ele nasceu para pessoas e ele é pego nas pessoas porque ele não consegue dizer não, né? Ele não consegue, às vezes, priorizar as necessidades dele, porque se o outro aparece e solicita, ele quer atender. O C também, ele é vendido pelo próprio poder. Por quê? Porque ele se importa tanto. E se importa porque, deixa eu lembrar isso aqui pra você, eu vou bater igual se bate, assim, um martelinho na sua cabeça hoje. Porque é o dom dele, ele nasceu realmente, sabe? Para melhorar tudo, para gerar qualidade em tudo, para aperfeiçoar todas as coisas. E a gente precisa entender, você que caminha comigo já me ouviu falar isso várias vezes, várias. O nosso padrão de perfeição, ele nunca vai ser suprido. Por quê? Porque a perfeição na Terra, ela não existe, né? E vocês me ouvem falar isso o tempo inteiro. É o luto do aperfeiçoamento, é o luto do perfeito que a gente tem que fazer e buscar o aperfeiçoamento. Mas por mais que você se esforce, dedique, sabe? Olha, o ser, ele tem uma dificuldade, ele sofre de culpa. Ele vai sofrer de culpa. Por quê, Flávia? Porque ele acredita internamente, porque é o dom dele, que ele vai conseguir colocar tudo perfeito. E não vai. Na Terra não tem perfeição. Então, qual que é a grande chave na vida do ser? Ele conseguir gerar equilíbrio para isso. Para quê? Para que ele não seja vilão do seu próprio dom. Para que ele consiga desfrutar, como a Bíblia ensina, dos pequenos começos, dos pequenos feitos que ele realiza, né? Que ele possa se alegrar. Deixa eu dar uma palavra para você que está me ouvindo hoje. Você tem um perfil de cautela significativo em você, alto aí em você. Você às vezes acredita que você é usado ou você tem resultado porque você faz tudo com muita qualidade, porque você controlou tudo e tá tudo direitinho. Mas deixa eu te falar, claro que isso impacta, claro que isso é um grande valor, claro que isso vai dar resultado, mas a história da nossa vida não depende só disso, sabe? Quando a gente passa no scanner, né, da história, todos nós vamos falhar em algo, algo que você enxerga e algo que você não enxerga. E você precisa entender que existe graça para ser quem você é. Então, o que é muito importante na vida de um ser? Ele caminhar sempre chamando a existência essa graça de Deus, sabe? Se lembrando de que não vai ser perfeito nunca e que tudo bem, né? Que tudo bem.
e que ele continua trabalhando para aperfeiçoar o mundo ao redor dele, mas que o mundo não depende dele como ele acredita que depende. Sabe que no fundo ele acha que tudo depende do controle de qualidade que ele fez. E muita coisa é graça, né? Isso acontece muito com pais, com profissionais. Às vezes, qualquer coisinha ali fora, você sofre profundamente. Calma, respira. Vai dar certo apesar daquela coisinha, né? O seu filho, se depender do seu controle excessivo, ele não vai conseguir tudo que você acha. Por quê? Porque é graça muita coisa. Então, vamos lá? Isso aqui foi só uma introdução. A gente vai começar agora a falar, descrever aqui o cauteloso. E eu quero que você me acompanhe nessa jornada. Se você quiser, anota aí, tá? Para você depois poder ler. Depois também, se não quiser anotar agora, ouve de novo para você fazer os seus registros, mas receber agora com qualidade também. Então, Flávia, quem é o cauteloso? O cauteloso é aquele, né, que vai dar ênfase para trabalhar conscientemente dentro das circunstâncias existentes para assegurar qualidade e precisão. Aquele pai que, assim, tem um rigor na rotina. Flávia, a rotina é importante? É poderosa. A rotina é vida. A rotina organiza a vida, ela traz fundamentos, ela coloca na vida da gente uma matriz, ela ajuda a gente a não perder tempo. Ela é poderosa, mas quando você, e é aqui uma coisa que eu sempre falo para os altos seis, para os perfeccionistas, uma coisa é você gostar de ter sua casa arrumada, gostar de viver uma vida com rotina porque isso faz bem, outra é você passar mal, né? Não conseguir dormir se tiver um copo sujo de louça, você não conseguir ficar em paz se um filho falhar com alguma coisa, ou se alguma coisa fora da sua rotina não acontecer, porque você não dá conta de quebrar esse controle de qualidade e essa precisão que você traz originalmente no seu perfil comportamental. Então, o ponto de equilíbrio para mim, para saber se isso que eu faço está sendo bom ou não, tem a ver com isso. Se eu consigo lidar e passar de boa, ou se eu não, vou morrer, né? Meu Deus, sofro. Eu conheço pessoas que elas sofrem, né? Elas não conseguem avançar na jornada de vida delas. Por quê? Porque elas ficam ali agarradas naquilo que faltou, né? Naquilo que furou a precisão, que furou a qualidade da cabeça dela. Isso aqui é um detalhe importante. Por quê? É um perigo, né? Que quem é alto padrão de cautela às vezes corre, porque você pensa assim, você sente assim, mas você às vezes cobra de quem vive com você, de quem trabalha com você, dos seus filhos, né, do seu marido, do seu chefe, das pessoas da sua comunidade religiosa, que elas atendam às suas expectativas, só que para ela, talvez aquilo não seja valor como é para você. Entende, gente? Conversa aqui comigo, que hoje vocês estão muito quietinhos, não estão falando nada. Conversa aqui comigo, tá? Então, Flávia, quem é o autocautela, né? O autocauteloso, o auto C? Tendências do auto C. Vou falar aqui para vocês. Primeiro, eles têm uma tendência a aderir às estratégias e às diretrizes-chave dentro de qualquer sistema. Então, por exemplo, se é numa família e tem aquele padrão, eles são aqueles que vão aderir às diretrizes chaves de qualquer sistema. Se é na igreja, se é no trabalho, e aí, sabe o que acontece? Ele olha para quem faz diferente com os olhos e com o coração, ele condena. Mas não é porque ele é ruim, não é porque ele é intolerante, é só porque dentro do auto C, a matriz correta é um valor muito grande. Então, quando ele olha e vê alguém fazendo diferente, ou quando ele mesmo não consegue atender, ele tende a fazer uma autocondenação, uma culpabilização, a condenar o outro, sabe? Sabe aquele acusador? Por quê? Porque para ele é um valor muito grande a diretriz e o padrão-chave de qualquer organização em que ele esteja, tá? Concentra-se nos detalhes, ele é detalhista, então ele supervaloriza todos os detalhes, ele pensa de forma analítica, sempre pesando prós e contras. Então ele não é aquela pessoa de supetão, ele não é um I,
né, cabeção do I que vai lá, não, vamos lá, todo mundo tá indo, deixa eu fazer. Não, ele vai parar, vai colocar numa listinha, vai fazer prós e contras. Por quê? Porque ele é controle de qualidade. E isso é bom também, tá? Mas ao mesmo tempo, ele sabe ser diplomático com as pessoas na hora que ele vai conversar, que ele vai dizer, ele sabe como fazer isso de uma maneira diplomática, né? Lembra que ele tem um parentesco ali com S? Então ele tem ali alguma coisinha ali do S que ele também traz isso. Utiliza abordagens indiretas e sutis para resolver conflitos, né? Se o D fala na lata, né? O C, ele vai usar uma abordagem indireta, né? Mais sutil na hora que ele estiver diante de um conflito. Controla a precisão de tudo, tá? Analisa o desempenho de forma crítica. Ele é o crítico, ok? Ele vai analisar o detalhe do detalhe. Ah, Jesus, salva nós, né? Todos nós temos um C dentro de nós. Utiliza uma abordagem sistemática para as situações e atividades. Então, ele é aquele que eu te falei que tem muita dificuldade de quebrar aquilo que ele projetou com uma coisa nova e inesperada. Por quê? Porque ele tem um sistema para viver, tem um jeito de viver, né? As situações, as atividades dele seguem uma rotina, um planejamento. Até para trabalhar, ele vai lavar louça, ele não lava louça de qualquer maneira, né? Ele vai lá, esquenta água quente, se ele não tem água quente na torneira dele, ele lava a pia com aquela água quente, depois tirou aquele excesso de gordura, aí ele organiza a louça toda de um lado, né? E coloca tudo que é copo, tudo que é prato, tudo que é talher. Ele vai deixar o talher por último para não gerar gordura, né? Então, diferente, por exemplo, um I que não tem um certo C, gente, eu tô dando exemplo aqui para você conseguir se enxergar, tá? Mas esse I, o que ele vai fazer? Ele vai pegando a louça toda do fundo, misturada com aquela água, vai deixando a água cair, passando detergente, e lava e coloca lá e tudo bem. Isso pro C não serve. Por quê? Porque não segue um padrão de qualidade, né? Vai ter bactéria, né? Normalmente são os mais tendenciosos a serem hipocondríacos, a controlarem limpeza, saúde, entende, gente? Então tem isso aí. Flávio, isso é ruim? Não necessariamente, mas o ruim é quando isso paralisa sua vida ou faz você sofrer, ou faz quem vive com você sofrer. Por exemplo, tem uma querida aqui, a Caroline, tá falando que ela tem um treco quando ela vê a louça misturada, mas aí vai que ela manda a filha dela, que tem um alto I, lavar essa louça, e daí ela vê a filha misturando a louça toda. É claro que você pode ensinar para ela, Carol, né, como vai fazer, o melhor jeito de fazer e a razão pelo que fazer. Porém, às vezes você pode matar algo que está sendo feito, tipo assim, ela lavou no meio da bagunça. Não adiantou nada, tira tudo. Não tô dizendo que você faria isso, né, mas tem pais que fazem, eles desfazem o que o outro fez porque não foi do jeito que ela acredita que é o melhor, que é o mais de qualidade. Então isso aqui é uma coisa importante pra gente considerar. Agora vamos para a segunda etapa aqui, tá? A pessoa que tem um alto padrão C, ela gosta, ela deseja um ambiente que inclua o quê? Expectativas de desempenho claramente definidas. Então, ela quer saber exatamente o que ela tem que fazer. Tem que estar muito definido para ela o que ela precisa alcançar, aquilo que ela tem que fazer, né? No próximo mês, a gente vai começar uma série de posts falando sobre o perfil comportamental dos filhos e como os pais podem ativá-los, motivá-los, porque isso tem muito a ver. Às vezes, por exemplo, você fala para um alto C assim, vai lá e faz. Vai lá e faz? Eu quero saber como fazer, né? Eu quero saber os detalhes disso, qual é a meta que eu tenho, qual é a nota que eu preciso alcançar, porque ele precisa ter, ele gosta de estar num ambiente onde há uma expectativa clara, definida sobre o desempenho dele, o que se espera dele, tá? Outra coisa que é bom para o ambiente do alto C, valorização da qualidade da precisão. Então, para ele faz, mas ele tem que ter uma valorização disso.
né? Assim, dá sentido para ele alguém elogiar, pegar lá no ambiente de trabalho a tabela que ele fez. Às vezes você tá numa comunidade religiosa, gente, é tão engraçado isso. E aí você é um alto ser. E acima de você, você tem um líder que é um alto I, né? Um líder que não valoriza isso, assim. Não é que ele não te valoriza, mas o que ele quer é o resultado, é as pessoas em paz, é a alegria. Imagina a bagaça, a confusão de um líder e um liderado que são tão diferentes sem conhecerem a si mesmo. O alto ser, ele faz lá aquelas planilhas toda bonitinha da programação do evento. Gente, eu que tramito em igrejas e escolas e empresas, em lugares para falar, para ministrar, é tão engraçado isso. Por quê? Tem lugares que você chega que a pessoa segue direitinho. Então te deu 30 minutos para falar, deu pro outro 5 minutos e a pessoa fica controlando. Eu já vi, assim, olhei a cara de alto ser assim, morrendo, né? Camila, ô Camila, fica quieta. Morrendo porque aquilo virou uma bagunça, né? Porque o tempo, né, não foi cumprido como planejado. E aí, a gente precisa entender, não é que a pessoa é ruim, nem o que passa do tempo e nem o que preserva o tempo, só são perfis diferentes, né? E que o alto ser, ele precisa que você valorize a planilha, mesmo que você seja um alto I e tudo que você quer é todo mundo feliz. Mas ele precisa que você fale, que legal esse trabalho, né? Muito bacana. Outra coisa, ele precisa de uma atmosfera de vida reservada. As coisas, se são profissionais, elas precisam ser claras e precisam ser reservadas. Eu não gosto de trabalhar, esse negócio moderno de trabalhar com um monte de gente junto, falando, misturado, né? Não é a criança que gosta de ter na sua casa um monte de amigos. Então você que é pai, prestar atenção nisso. Não é que você não vá promover que o seu filho saia do desconforto. Já já a gente vai falar sobre isso aqui, né? O que você faz para que ele fique mais eficaz. Mas você precisa considerar, por quê? Porque às vezes você impõe, isso aqui é muito sério, tá? Se você tem um perfil muito diferente, seu filho é um alto C, ele precisa de ter mais reserva e você adora um monte de gente o tempo inteiro. O que que acontece? Você cansa o seu filho. Às vezes você pode até adoecer o seu filho com esse padrão. Por quê? Porque você não respeita aquilo que gera um conforto para aquele perfil. Tá bom? Outra coisa importante, ele precisa de oportunidades para mostrar as habilidades que ele tem, as especialidades que ele carrega. Normalmente, pessoas com esse perfil, elas têm uma tendência a serem artistas, a serem detalhistas, a serem analistas, a trabalharem com pesquisa, gerarem, né, criarem coisas que exigem grande reflexibilidade ou grande precisão. Só que assim, não é só para criar, precisa de um espaço onde ela possa se desenvolver, né? Então, como eu falo aqui do perfil do filho, né? Oferte ao seu filho a capacidade de desenvolver, sabe? O quê? De desenvolver. Eu tô morrendo de rir de vocês aqui, gente. É muito legal, né? Tem que colocar todo mundo para fazer análise DISC e depois eu vou compartilhar uma experiência aqui. Rapidinho, porque o nosso tempo hoje é curto para tanta coisa. Eu estive com pessoas muito amadas do meu coração um tempo atrás. E aí, eu ofertei de presente para essas pessoas o DISC, o profissional, né? Então, eu fiz desse presente. Aí, fiz na família inteira. E eu tava um tempo com essas pessoas. E no final, eu fiz uma reunião de família para falar dos resultados de cada um. Gente, pensa no negócio bom. Foi muito legal. Por quê? Porque o teste que vocês estão fazendo, que eu tenho deixado para vocês aqui, é um teste gratuito, ele é muito simples. Mas o teste profissional, que inclusive eu tenho indicado pessoas para fazerem, tá? Quem quiser, eu tô indicando, depois você me chama no direct, que eu passo para você o contato. Ele é muito detalhado. Ele mostra, ele faz uma verdadeira ressonância na gente. E aí, quando a gente junta a família para falar, é muito legal. Ou no ambiente de trabalho, sabe? Gosta, né, Dani? Ou no ambiente... É muito legal, por quê? Porque as pessoas começam a se enxergar. E eu vou fazer, Lu, você já tá na minha lista aqui.
E elas começam a o quê? A perceber os pontos de força e os pontos de fragilidade. Como que elas podem lidar com isso? Sabe, Flávia, fiz o teste, entendi, resolveu? Claro que não. É uma jornada, né, de equilibrar. Mas só de você perceber, gente, aquilo fica em você. Aquela clareza, né, da experiência, ela vai ficar em você. E aí, no dia a dia, quando você estiver lá, diante daquela bagunça, ou da agenda prejudicada, no caso do C, você dá uma respirada antes de ir pra cima, né? Antes de brigar. Por quê? Porque você já entendeu que tudo bem, é bom a rotina, é bom a organização, mas a vida não precisa ser destruída, desqualificada, né? Os relacionamentos quebrados porque faltou qualidade, faltou precisão, né? Você vai poder escolher o que colocar como prioridade. Vamos lá, tá? Outra coisa, o alto C, ele gosta de um ambiente onde ele tenha controle daquilo que afeta o desempenho dele. Então, por exemplo, ele tem muita dificuldade, aqui em casa eu tenho um assim, né, que junta dois perfis bem, né, fortes, onde ele tem lá o plano dele. Então, ele precisa estudar para aquela prova, fazer aquele negócio. Não me atrapalhem. É mais ou menos assim. Se você me atrapalha, você é meu inimigo. Por quê? Porque eu tenho aqui a precisão, a qualidade. Eu quero fazer isso bem feito, tá? E se esse C tiver do lado dele um D, aí ninguém segura. É um desafio. Por quê? Porque assim, não é que ele não ama, mas lembra, falta aquele outro lado dele do I, do S, né? E aí acaba que as pessoas não vão ser uma prioridade nesse momento, porque a prioridade vai ser o que, Flávia? O resultado, e não é qualquer resultado, é o resultado detalhado, controlado daquilo que ela está fazendo. Então, ela gosta de ter controle, ela fica confortável quando ela tem controle de tudo que impacta o desempenho dela, tá bom? Outra coisa, precisa de espaço para perguntar por quê. Você que é mãe, sabe aqueles filhos que ficam assim, mas por que, mãe? Mas por que desse jeito? Né? Por que você fez? Mas por quê? Sabe que vai perguntando por quê? O alto C, ele carrega isso nele. E aí, nós precisamos entender, porque às vezes se você, por exemplo, eu falo muito do I porque estão em duas pontas diferentes, né? O I, às vezes acha uma bobeira, não tem paciência para aquilo, né? E fala, pra quê, meu filho? Tá bom, vai lá e faz. Mas ele não, ele para se sentir seguro, né, do movimento que ele vai fazer, ele precisa de respostas. Porque o que dá prazer, alegria, o que dá para ele sentido na vida é o que? Fazer tudo, mas não só fazer com perfeição, tá? Última coisa aqui do ambiente que é bom para ele é um ambiente onde o que ele tem de habilidade específica, ele é reconhecido, tá? Então, o reconhecimento de habilidades específicas e também daquilo que ele faz. Então, os resultados precisam ser celebrados, ele tem essa necessidade. Flávia, todo mundo tem, mas para ele é uma questão mais vital, tá bom? Bom, quem tem alto C precisa pensar bem quem fica do seu lado. Por quê? Para ajudar a equilibrar. Então, quais os tipos de pessoas que nós que temos o alto C, você que tem, precisa ter perto de você, ok? Primeiro, pessoas que delegam tarefas importantes. Por quê? Porque eu só sou feliz como alto C quando eu faço algo muito poderoso, quando eu faço algo que vai ter um poder de alcance, de realização, que define. Então, eu que tenho alto C, preciso ter perto de mim gente que tem coragem de dar tarefa importante. Olha aí, pai e mãe. Olha aí, marido e esposa, né? Olha aí, líder e liderado. Outra coisa, ter pessoas que tomam decisões rápidas. Por quê, Flávia? Porque o C é muito preciso, gente, aqui em casa a gente morre de rir. Porque é uma confusão. Porque meu marido, ele tem esse C também nele. Então, tudo que ele vai comprar, ele analisa. E aí, com certeza, ele faz sempre tudo melhor que eu.
certo? Vou contar um exemplo aqui pra vocês rirem. Gente, vocês estão aí comigo? Hoje eu tô achando vocês muito quietinhos, gente. Vocês estão aí comigo? A gente tava com 2 televisões que quebraram aqui em casa, assim. Uma que tava usando de computador, de monitor, e uma outra que tinha quebrado. E aí, meu marido falou assim, amor, leva pra consertar. Beleza. Aí, o que eu fiz? Aproveitei um dia, papai aqui em casa, né? Os meninos desceram, colocaram dentro do meu porta-malas. E fui eu, no intervalo, porque eu sou um DI, né? Significativo. No intervalo de pegar menino na escola, calculei, né? O tempo. Cheguei na loja que eu já conhecia mais ou menos. Coloquei as televisões lá. E aí, o rapaz falou pra mim, Flávia, olha só. Essas 2 televisões aqui, uma para consertar você vai pagar R$800. Então não vale, é melhor você comprar uma nova. A outra quebrou a tela, não tem conserto. Ok. Eu falei, você fica com ela aí para desfazer? Fico. Assina aqui um termo. Aí eu fui lá, assinei o termo do negócio. Gente, eu sou um DI. Eu quero resultado e eu não calculo muitas coisas não. Eu vou desse jeito. Aí cheguei em casa, meu marido, e aí amor? Eu falei, amor, você não acredita? A televisão, uma era para consertar 800 e a outra não dava para consertar. E aí, o que você fez? Eu falei, deixa ele lá, porque ele já falou que desfazia das peças e tudo, e vim embora, depois a gente vai ter que comprar outra. Aí ele falou assim, amor, por que você não me ligou? Aí eu falei, amor, mas você não me mandou consertar? Não, amor, mas aí, se não tinha conserto... Eu falei, amor, você só falou pra mim que era pra não gastar muito no conserto, pra avaliar o conserto. Eu falei, aí ele falou assim, não, amor, tem que pegar. Pega o telefone, vou lá, por quê? Essa loja, amor, da outra vez que a gente foi, ela tinha dado o preço lá no alto. Depois eu peguei o mesmo produto e fui na outra loja, consegui consertar por metade do preço. Então, porque eu tive essa experiência, eu não consigo confiar 100% nessa loja. Gente, pensa numa mulher brava. Amor, não acredito que você vai fazer isso. Ele falou, não, pode deixar que eu vou lá pegar. Porque ele é um SC, né? Pode deixar, amor, que eu vou lá pegar. Ele não brigou comigo, mas olha só a cabeça dele, né? Deixa eu calcular isso, né? Hoje ainda não tem o resultado final, mas provavelmente ele vai conseguir pelo menos 50% a mais do que eu conseguiria. Por quê? Porque ele é uma pessoa que tem essa capacidade de calcular. Porém, né, às vezes ele precisa do lado dele, que tô eu aqui, de uma mulher, de uma pessoa, né, de alguém que ajuda ele a acelerar. Por quê? Porque se depender, ele vai fazer sempre, com certeza ele sempre faz 1000 vezes melhor que eu. Não tem dúvida, a qualidade dele é muito melhor que a minha. Mas às vezes ele calcula. Peraí, gente, que tem um cachorro latindo. Entendem isso, gente? Então, por isso que às vezes você olha para um casamento, né, onde você tem alguém que é tão assim, né, e aí você arruma motivo de briga. Isso não precisa ser motivo de briga, né? Naquele dia poderia ter dado? Poderia, se eu não tivesse essa noção e ele também. Então ele não ficou com raiva de mim. Ele me ensinou mais uma vez e eu também aproveitei e falei pra ele, da próxima, me dá a dica antes. Porque você sabe que eu sou impulsiva, né? Não ia lembrar de te ligar pra perguntar, né? Porque dali eu poderia até ter já encurtado o caminho. Porém, né, aqui o que é importante pra gente, é bom demais ter perto de um alto C alguém que vai ser mais ágil na decisão. É a Andy mesmo que tá latindo, Ivana. Outra coisa, pessoas que utilizam... Tem alguém perguntando S, gente. Ai, desculpa, é porque o pessoal que tá chegando agora, S é o estável, tá? Do DISC. D de dominante, I de influente, S de estável e C de cauteloso, tá bom? Pessoas perto do C, importantes, que utilizam regulamentos somente como diretrizes, tá? Por quê? Porque para ele é uma regra, é uma lei, entendeu? É verdade, Paty. É uma regra, é uma lei. Então, você ter o regulamento, mas ser só uma direção, né? Aquilo que Jesus fazia na época dele. Então, tem uma direção, não cura no sábado, mas, poxa, no sábado tem uma pessoa doente perto de mim, né? Então,
entre não curar no sábado porque é uma lei e curar uma pessoa que está doente, o que vai falar mais alto? Olha só que interessante, né? Para que a regra não seja uma coisa que vai pesar sobre a minha vida e que vai me transformar numa pessoa religiosa. Entendem? Então, ser alguém que tem noção, ok. Porque também alguém que não considera diretriz, para ele é um sofrimento muito grande. Mas é somente uma diretriz, tá? Não é a vida da pessoa que tá ali, tá bom? Outro tipo de pessoa que é legal ter perto dele. Pessoas que chegam a um consenso quanto à oposição. Então, assim, se tem oposição, né, chega fácil num consenso. Por quê? Gente, o C, ele briga pela vírgula. Ele vai brigar pela vírgula. Ele vai... Por quê? Não é porque ele é ruim, não é porque ele gosta de brigar, é só porque, no fundo, o dom dele, ele veio para ser o acabamento da vida na Terra. Então, sabe aquela hora que você faz uma obra em casa, né, que você faz a estrutura, pinta e tudo, aí depois você vem limpando os cantinhos? O C é essa pessoa. Então, quando ele não consegue fazer isso, sabe, ele quase morre do coração. Entendeu? Por quê? Porque tá roubando aquilo que é a essência dele, tá? Outra coisa, o C precisa de ter pessoas perto dele que colocam para ele posições desagradáveis, né? Que fazem ele enxergar aquilo que é desagradável, que iniciam e também facilitam discussões, tá bom? Outra coisa, que incentivam o trabalho em equipe. Por quê? Pelo C, ele fica quietinho lá no canto dele, vivendo a vida dele, né? É a criança que gosta de brincar sozinha, né? É o profissional que prefere fazer, é aquela pessoa da faculdade que não gosta de fazer trabalho em grupo. Por quê? Esse pessoal só me atrapalha, né? Por quê? Porque eu tenho que fazer retrabalho, não é assim? Eu mando, a gente divide, a pessoa faz e depois volta pra mim. E eu tenho que refazer o que ela fez. Por quê? Porque ela não faz com a qualidade que eu faço. Então, ter perto dele pessoas que incentivam o trabalho em equipe é muito bom. Pessoas que conseguem abrir um processo de discussão e facilitar para o crescimento, para ouvir o outro, também é muito bom. Por quê? O C é dono da razão, tá? E, por último, aqui no nosso conjunto de informações, para ser uma pessoa mais eficaz, o auto C, o auto cautela, cauteloso, tá? É isso aí, amigas. Ele precisa de quê? Primeira coisa, planejar cuidadosamente, tá? Para que ele seja mais eficaz, ele precisa fazer um bom planejamento daquilo que ele tem que fazer. Segundo, saber descrições exatas do trabalho e os objetivos do desempenho. Então, como é que vai ser feito o passo a passo e também os objetivos daquele desempenho. Para que você precisa daquilo, né? Aquilo que eu falei lá no início, é um ambiente de conforto para ele. Terceiro, programar avaliações de desempenho. Por quê? É um motor para ele. Então, sabe aquele filho que o menino tá lá se matando no esporte, se matando na escola para fazer, né? E você nunca dá um feedback? O C, ele precisa de feedbacks regulares. Ele precisa, como filho, de que você pegue o caderno, que você veja a nota da prova, que você olhe o detalhe da resposta que ele deu, que você valorize aquilo que ele está fazendo. Por exemplo, os meus 3 filhos são atletas, né? Sempre jogaram em alto rendimento, todos 3. E um deles, ele sai, ele não quer analisar nada. Ele quer só celebrar porque venceu ou ficar mal porque perdeu, entendeu? Mas acabou, ele é um I. Né? O negócio dele é ir lá jogar. E aí, pra gente trabalhar com ele o feedback é um outro momento, não é aquele. Já o que tem um C significativo, o que ele já volta no carro fazendo uma análise. Ele começa a falar pra ele mesmo e gosta que a gente vá conversando. Ninguém pode mudar o assunto, porque se muda ele fica bravo, ele se sente desvalorizado. Por quê? Porque ele precisa de avaliações do desempenho dele.
né? E daí ele analisa que aquilo precisa melhorar, e o que ele vai fazer, e qual é o próximo passo, né? Criando esse patamar de melhoria. Porque isso é da essência dele, ok? Então, se eu sou um pai e uma mãe e não tenho noção disso, se eu sou uma esposa, ignoro isso, vivo com alguém que tem essa necessidade e eu não oferto isso, gente, sem perceber eu tô deixando de dar energia. Sem perceber eu tô matando. Por quê? Porque essa pessoa precisa disso, né? Ela precisa de um pouco de rotina, ela precisa das coisas descritas, ela precisa desse desempenho de feedback de vez em quando voltado para ela ter uma certa ordem, tá? E aí aqui já eu acabei puxando programar avaliações de desempenho, receber feedback específico do desempenho. Então, que é detalhe, como eu falei. Outra coisa importante que ajuda, que precisa, uma pessoa que tem alto C, respeitar o valor pessoal de cada pessoa, tanto quanto de suas realizações. Por quê? O alto C, ele tem uma característica, assim, ele tem que tomar muito cuidado para não transformar os seus feitos em um Deus, né? E aí, às vezes, lembra que eu falei quando mistura o D e o C, fica perigoso se eles são os dois muito altos. Por quê? Porque o D já se acha o cara, a mulher, né? Junta com o C, que tem qualidade, precisão, aí ele não consegue olhar quem está em volta dele. Então, ele precisa também respeitar o valor das outras pessoas, tanto quanto ele valoriza o que é o seu feito, tá bom? Flávia, mas eu percebo que eu tenho essa característica, mas eu não sou assim. É porque a gente mistura. Então, quando a gente mistura, por exemplo, se você tem o C e o S é muito pro outro, né? O I também tem essa coisa de ter um olhar pro outro, se importar muito com o outro. Então, você gera um equilíbrio, tá bom? E por último, desenvolver tolerância a conflitos. É algo que precisa acontecer, ele precisa ter desenvolver isso para ser mais eficaz quando ele desenvolve tolerância aos conflitos, para lidar com os conflitos no seu dia a dia, tá? Então vamos lá para a gente terminar essa parte, que a gente tem só mais uns minutinhos para a gente poder fazer nossa linha do tempo, que eu quero destacar aqui para vocês. O cauteloso, com uma atenção especial a detalhes, sendo lógico, metódico e cuidadoso, tem características que podem muitas vezes levar um alto cauteloso, um alto C, ao quê? A um pessimismo exagerado, a um criticismo exagerado, a perda do norte proposto pela atenção excessiva a detalhes, às vezes sem tanta importância, tá? Então, Flávia, se você tivesse que destacar, né, um ponto de atenção para quem tem um alto perfil de cautela, tá? O que você destacaria? Exatamente esse equilíbrio. Eu falo o seguinte, que um alto C, quando ele está satisfeito com alguma coisa, é porque ele já excedeu em muito aquilo que era o bom. E aí ele precisa parar. Sabe por quê? Assim, eu tenho amigas, pessoas que vivem perto de mim, que são... E para mim, porque eu também tenho um pouco do C em algumas coisas, né? Porque eu sou meio bagunçada com outras, então dá uma equilibrada. Às vezes eu preciso dizer para mim, para de, né, olhar e ver o que falta. Celebra, desfruta o que você já conquistou. Sobretudo, desfruta o que o outro fez. Às vezes eu faço muito isso com os meus filhos, eu faço isso com quem trabalha comigo, né? Porque na minha mente é uma mente assim, o que pode melhorar? Então, às vezes, com os meus filhos, eu tenho que me programar, porque eles fazem tantas coisas incríveis, né? E às vezes o meu olho, que é muito olho de mãe, né? O olho de pai, principalmente se tem esse perfil, vai no que falta. Ah, não, fez isso, mas não fez isso. Então, você vai conversar, você traz o quê? O que falta. E aí, isso do que falta é minha dica para você que tem alto C hoje. É a palavra do céu para você. Tem roubado a sua alegria. Tem roubado a sua celebração. Sabe? Tem roubado o momento onde você deveria estar sendo grato por aquilo que você conquistou. Entende? Então, para.
né? Chega uma hora que você tem que dar uma parada. Por quê? Porque quando você fica procurando, você começa a desenvolver um pessimismo, né? Um pessimismo que é nocivo. Sabe uma coisa que eu tenho estudado muito sobre a neurociência? Nosso cérebro, gente, ele foi criado originalmente para viver num lugar de alegria e de amor, num lugar de suprimento, num lugar onde todas as coisas fluiriam de maneira equilibrada, sustentável. Quando o pecado entra no mundo, o que acontece? A gente começa a viver situações de exposição, né? A gente perde o perfeito, mas o nosso cérebro continua com aquela configuração, buscando isso. Por isso que a gente precisa dar um reset hoje, sabe? Dar um reset e falar, Senhor, o que eu trago de qualidade, de excelência, é para a tua glória. Quando eu deixo de celebrar, quando eu deixo de me alegrar com as pequenas conquistas, com os pequenos ganhos, porque falta, eu estou sendo ingrata. Eu começo a entrar num descontentamento que me rouba a alegria, que me rouba o novo de Deus. Então, nessa manhã, eu quero liberar essa palavra sobre o seu coração, sabe? Faça um altar de oração, peça perdão, se arrependa se for o caso. Fala, Senhor, a partir de hoje eu não quero mais, sabe? Viver para usar o meu dom, porque ser cauteloso, ser perfeccionista, ser excelente é um dom. Eu nasci com isso e eu vou usar isso para melhorar o que está perto de mim, mas eu vou agradecer em cada passo da minha trajetória e saber que vai chegar uma hora que eu não vou conseguir, e não vou, e tudo bem. E tudo bem, né? E tudo bem para mim, e tudo bem para os meus filhos, e tudo bem para o meu patrão, e tudo bem para o meu marido, e tudo bem para minha família. Eu vou parar de cobrar até o final, até o talo. Eu vou agradecer, né? Eu vou celebrar aquilo que o Senhor tem me permitido viver, porque essa é a tua vontade. Por quê? Porque aí, gente, quando o auto-ser ele não tem esse equilíbrio, esse fio, sabe o que acontece? Ele se perde. E daí ele vai valorizar o que não é valorizável. Ele vai colocar no altar aquilo que não é para ser adorado, né? Ele vai dar mais valor à aparência do que o coração, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. O filho fez o que ele conseguia, mas qual era o coração? Ele tentou obedecer, ele fez por amor. Aí, às vezes você vai lá na precisão e desqualifica, porque para você vale mais, né, que ele tivesse feito ali do que o coração. Então, vamos hoje parar, vamos fazer essa oração diante do Senhor, porque a gente vai pegar tudo que a gente tem. Talvez você teve comigo aqui essas 4 semanas e eu vou confessar para você, foram muito especiais para mim. Eu amo viver essas lives com vocês, é sempre um presente para minha vida. Mas esse mês foi muito especial, foi muito gostoso, né? Tudo que a gente foi aprendendo, vendo, recebendo, assim, a porção fresca de cada semana que o Senhor trouxe, foi muito gostoso. Talvez agora seja a hora de você rever essas lives, né? Na sequência, fazer suas anotações e tomar algumas atitudes em relação a isso que você aprendeu, tá bom? Olha só, eu vou só responder as 3 perguntas aqui que apareceram e a gente vai fazer a linha do tempo. Aguenta aí comigo, eu prometo que eu não vou demorar, tá? Bom, a Dani tá colocando assim, Flávia, tudo bateu com meu esposo, ele tem muito pessimismo e não consegue ver a importância no esforço. Um auto-ser é o perfil mais difícil de mudança, ao meu ver, isso tem fundamento? Olha só, eu não vou te falar disso cientificamente, mas assim, num primeiro olhar, quando a gente enxerga, sim, por quê? Né? Porque o auto-ser, ele, para você convencer ele da mudança, você precisa trazer fundamentos para ele. Então, assim, dá trabalho mudar o auto-ser, seja o filho, seja o marido, porque se ele não encontrar lógica, se ele não tiver uma lista de coisas que justifiquem, a mudança é mais difícil. E no fundo, ele acredita que, como todos os outros, né? Mas ele tem fundamentos de resultado de que ele é o certo, né? Ele tem lá as métricas dele de que ele é o certo. Então, de fato, é um perfil
que vai exigir um pouco mais de oração e jejum e um pouco mais de trabalho nosso, né? No sentido de fundamentar as possibilidades de mudança. Mas o que eu acho que é bacana? Você perceber o perfil, né? Você estudar para você saber como ativar. Isso que eu acho importante, sabe? Porque não adianta você jogar, mas o que você pode usar? Vou pegar um exemplo aqui. Valide o que ele tem, né? Valide o que ele tem. Valide o que ele faz. Eu acho que é um bom começo. Sempre agradecendo, sempre valorizando para depois você pontuar o que falta. Então, alimente muito ele de valor. E depois tenha um bom sistema, né? Para você poder convencê-lo de que aquilo é importante. Gente, idade. Bom, a idade, a gente tem pessoas fazendo com crianças, perguntando, né? Mas na infância ainda é algo em construção. Então, eu acho que uma criança que tem aí 5, 6 anos, 7 anos, que você consiga fazer uma pergunta e ela te responder, dá para você fazer, mas ainda não é. Na verdade, não tem um teste de perfil comportamental para criança. Tem de personalidade e de temperamento, tá? A outra pergunta aqui, Flávia, fiz o teste simples, deu alto S, o C também bem elevado. Refiz, deu alto C. Me vejo muito nos dois perfis. Sim, e como eu falei, os testes simples, eles não têm a qualidade, né, do sistema, do algoritmo que tem o teste profissional. Mas dá pra gente ter aí uma noção, tá? Alguém perguntou aqui também de onde eu tiro. Bom, esse material, gente, eu tiro de um material próprio, que nem é meu só, é de uma equipe, que foi feito por um especialista, não é de um livro, tá? É um material de um curso que a gente desenvolveu, que tem esse conteúdo, então eu tiro dali, né, dessa apostila que foi feita para esse curso, que a gente deu por um tempo, há uns anos atrás, tá bom? Então, gente, vamos lá. Todo mundo aí? Vamos fazer a nossa linha do tempo? Pega aí sua folha, tá? O teste eu vou colocar pra você. Já tá no meu Telegram, tá bom? Tá lá no meu Telegram fixado, mas no final da live eu sempre coloco aqui o link pra vocês, tá, Mariana? Você vai pegar uma folha branca e você vai criar uma setinha assim, ó. Ó, simples assim, tá? Vai ser assim que você vai fazer. A gente vai fazer agora uma linha do tempo. O que você vai fazer? Você vai marcar. Nós vamos fazer uma linha do tempo dos últimos 10 anos, tá? Eu vou dar para vocês aqui as instruções e eu sei que pelo tempo a gente não vai conseguir aprofundar aqui. Mas eu vou dar para vocês as instruções e vocês vão anotar e com calma vocês vão fazer em casa, tá bom? Em detalhes. Você vai colocar aqui, ó, começando em 2012... e terminando em 2022, tá? Tá espelhado para vocês, parece ao contrário. Então, nós vamos fazer uma linha do tempo de coisas que nós vivemos nos últimos 10 anos, tá bom? O que você... Flávia, o que ajuda? Eu gosto, como eu vou falar de 10 anos, eu vou marcar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, 10 tracinhos aqui. Cada tracinho desse representa um ano, tá? Eu queria que, assim, se você conseguir, tiver tempo de ficar, fica aqui comigo com calma. Eu não vou correr, tá? Porque eu me programei pra isso. Mas se você não puder, sai, depois você volta e faz com calma. Porque é legal a gente fazer essa atividade com calma, tá bom? Bom, coloquei lá. O que você vai fazer? Na coluna de cima, você vai... Vou tirar aqui minha coluna. Na coluna de cima, você vai colocar todas as coisas que você lembrar, né, que aconteceram de positivo, pontos de força, pontos positivos da sua vida nesses 10 anos, tá? Então, ó, 2013, 2014, 2015, 2016, você vai colocar aqui. Flávia, como que você pode escrever? Você pode escrever assim, ó, deitadinho, ajuda a beça, tá? Que às vezes fica melhor para você ler. Então, no ano de 2012, o que aconteceu que foi legal, que foi uma coisa bacana da sua vida? Você vai escrever aqui, tá? Deixa eu lembrar aqui da minha vida, 2009,
2012... Ah, sim, uma coisa importante. Eu comecei a ministrar fora do meu estado. A palestrar fora do Espírito Santo. Me lembrei disso agora, tá? E aí você vai seguindo. Você vai fazer pontos de fragilidade, pontos de força. Pontos de fragilidade, pontos... o que vier à sua memória, ok? Eu quero que você vá colocando nesta linha do tempo aqui coisas que você lembrar. Como eu falei, eu vou passar para você aqui o passo a passo. Vou deixar o passo a passo no Stories também, tá? Vou colocar no Telegram, mas eu quero que você entenda o processo. Então, você vai anotando coisas que foram força positivas e coisas que foram fragilidade negativas ao longo dos últimos 10 anos da sua vida. Ah, Flávia, ganhei neném, né? Eu tive meu primeiro filho, meu segundo filho. Flávia, eu comecei um ministério, eu escrevi um livro, né? Então, eu vou colocar aqui no meu, ó, 2021, 20. Escrevi Guardiões da Infância. Eu tô numa fase da vida tão otimista, gente, que eu tô com dificuldade de achar o que foi fragilidade. Mas vou achar. Pera aí, 2016, ó. 13, 14, 15, 16. 2016, adoeci. O que aconteceu aqui em 2016? Tive uma grave crise de ansiedade e depressão. Você vai preenchendo a sua linha do tempo, tá? Aí, automaticamente, o que eu comecei a fazer desse lado? Eu comecei um novo estilo de vida. Atividade física. Isso foi bom pra mim demais. Peraí que a caneta tá. Autocuidado. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Nem precisa muito, eu já tô enxergando coisa aqui, tá? Que coisa que eu tô enxergando aqui? Vou dar um exemplo pra você. Depois você vai fazer em casa com muita calma. Porque isso aqui é atividade pra gente fazer em grupo terapêutico. Ou no Zoom, ou presencialmente, tá? Mas eu quero só... Porque isso aqui, gente, ajuda demais. Vou te falar uma coisa... Em vários momentos que eu fiz, assim, sabe assim, aquele momento que você tá mal. Teve um momento que eu fiz uma linha do tempo, assim, e era um momento que eu tava mal, assim, eu falava assim, gente, eu não consigo fazer nada, eu não consigo dar resultado, sabe aquela coisa? Eu não consigo. Daí, gente, eu fiz uma linha do tempo e eu descobri que em uma década eu tive 3 filhos. Então, assim, às vezes você fala assim, ah, não tô fazendo, mas peraí, quando você põe no papel... Você vê o que aconteceu. Você consegue enxergar um caminho que você foi trilhando, ok? Então, o que eu quero que você faça? Você vai preencher primeiro o que aconteceu, tá? Quem tá anotando aí, coloca no papel aí. Primeira coisa que você vai ver é o que aconteceu. Em cima, pontos de força, né? Embaixo, pontos de fragilidade, tá bom? Segunda coisa... Tenta identificar, você pode escolher uma cor para isso, onde as suas forças estiveram presentes. Então, quando eu olho aqui, eu não preenchi tudo não, mas quando eu olho aqui, eu já consigo ver alguma coisa aqui, tá? Não tem problema. Não tem problema, mas você não sabe o que você fez em um ano? Ah, não, vai colocando aí. Pode distribuir, não precisa ser no ano específico, tá? O que você lembrar, coloca, tá? Mas o que eu quero que você perceba? Onde... Então, isso aqui é importante, tá? Segunda coisa importante. Onde as suas forças estavam presentes. Então, quando eu vou olhando... Bom, aqui eu comecei a colocar muita força, ó, muita energia, ó. Eu comecei a sair, a ministrar, e em 2016 eu adoeci. Já percebi um ciclo aqui, entende? E é isso que eu quero que vocês vejam, porque isso aqui fala do meu perfil, né? De ser aquela pessoa 100 metros rasos, vai numa corrida, não calcula, aí perde autocuidado, perde a atenção à saúde, ao descanso, adoece.
e volta a dar atenção à saúde e ao descanso e volta na corrida da produtividade e tende a adoecer se não cuidar. É isso que eu quero que você enxergue. Quando eu comecei a escrever aqui, eu já vi isso aqui. Olha, em 4 anos eu adoeci. Aí eu comecei um novo movimento. No 2019, aqui 17, 18, 19, final de 2019, eu também não estava muito bem. Ó, tinha aqui uma fragilidade também. Eu tô enxergando um ciclo. Observem isso. Tá? Flávia, tá difícil pra mim porque eu não sou psicóloga. Não, eu quero que você... Não tem certo e errado nisso aqui. Eu quero que você ponha no papel pra você enxergar onde sua força esteve e onde os pontos de fragilidade aparecem pra você. Ok? Eu já consigo enxergar aqui. Tá? Muito disso eu já sabia. Mas à medida que eu tô fazendo aqui, eu tô vendo inclusive que tem ciclo de anos. Ó, 3, 4 anos... E eu caio de novo na mesma coisa. Ok? Aí volta o movimento. Então, preste atenção. Ó, primeiro, o que aconteceu? Pontos positivos e pontos frágeis. Eu não coloco negativo porque nada é negativo, né? Tudo Deus faz com que coopere para o nosso benefício. Ele nos dá um ensinamento sobre isso, ok? Segundo, onde estão as forças e as fragilidades? Nessa linha do tempo. Dê energia, brará, mas há uma fragilidade. Eu vou dando tanta energia sem cuidar de mim, começa a me perder. Começa a me perder e daí eu caio no buraquinho. Agora, então, ó, 1, o que aconteceu, positivo e frágil. 2, onde estava a minha força e onde estava a minha fragilidade. 3, o que eu enxergo que eu preciso mudar? Automaticamente, existem 2 coisas aqui minimamente, olhando para o perfil da Flávia, para o D da Flávia, olhando para o I da Flávia, né, que não consegue dizer não muitas vezes, que tem dificuldade, o D que acha que a vida é realizar, que descansar não é para ela, né? Eu percebo nitidamente que eu preciso mudar o padrão que eu faço. Como, Flávia? Primeira coisa, eu posso produzir? Devo, porém, eu não posso abrir mão do cuidado comigo mesma. Então, hoje, quando eu vou caminhando e eu percebo que eu já não estou fazendo atividade física, já estou dormindo pouco, já estou levando para o meu fim de semana trabalho, né? Quando... fim de semana, Deus fez o descanso, precisa descansar. Então, quando eu tenho fim de semana que eu tô tolada de coisa para fazer que ficou da semana, opa, alerta amarelo, para não chegar no vermelho, porque isso tem a ver com o meu perfil, entende? De não dizer não, de ter dificuldade de achar que há poder em descansar e não fazer nada, né? E, gente, isso é uma coisa tão séria que às vezes, quando eu era... No início da minha maternidade, eu falava, gente, ficar brincando, isso eu queria trabalhar com os meus filhos sempre algo para dar resultado. E não, nem tudo é para dar resultado, entende? Porque existe resultado no descanso, né? O Deus que nos fez diz que quando você dorme, o cérebro vai resetar, vai ser nutrido, vai ser limpo. Então, o descanso trabalha a nosso favor. Sabe? Vocês compreendem o que a gente está falando? Então, eu já consigo perceber 01 da minha lista. O que eu preciso mudar? Eu não posso abrir mão do meu autocuidado. Segundo, eu preciso fazer menos do que eu faço. E aí, a última pergunta. Como eu vou fazer? Para você criar um plano de ação. Flávia, como que eu vou mudar? Primeiro, eu vou priorizar minha atividade física. Eu vou priorizar o sono. Se ficar embolado, eu vou jogar para frente. Mas eu não vou abrir mão de me cuidar, porque eu tenho uma agenda. Entendeu? E o segundo, o que eu posso fazer? Eu preciso ficar na margem do quase satisfeita. Porque se eu estiver satisfeita, tem alguma coisa errada. Eu já passei daquilo que era o saudável para mim. Então, vocês compreendem? É claro que eu tô fazendo aqui de uma maneira assim, um pouquinho porca, né? Meu alto ser falando. Mas eu vou deixar os passos para vocês, tá? De como fazer aqui na live, no Stories, no Telegram, tudo direitinho.
Mas o que eu quero que vocês enxerguem? Que vocês façam essa linha do tempo dos últimos 10 anos. Você pode fazer de 3 anos, de 1 ano, da última semana. Eu faço muito isso. Eu olho e penso, mas por quê? Por que eu tô assim? Por que isso está acontecendo? Aí eu vou olhando e vou percebendo. Ponto de força, ponto de fragilidade, aonde eu coloquei energia, aonde teve furo. E aí eu vou identificando o que eu preciso mudar. Eu olho para o meu perfil e agora que você tem o conhecimento do perfil, você já entendeu que não é um problema, é uma questão de gestão. Porque parte da sua vida precisa contar com esse poder que você recebeu. O poder do D, de ter muito resultado, o poder do I, de ser criativo, de ter energia, de estar com pessoas, o poder do S, de trabalhar para harmonização, de ser um colaborador, de ser um pacificador, o poder do C, de ser preciso, de buscar a perfeição. Em tudo há poder. Mas tudo tem também um ponto de fragilidade e é meu papel fazer a gestão. Então hoje, lembra que eu falei isso para vocês lá na primeira live? Qual era a minha oração? Que ao final deste mês nós pudéssemos enxergar pontos fundamentais que têm atrapalhado a nossa jornada de vida. O que eu estou te ensinando agora sobre fazer essa linha do tempo, desde que você nasceu, fazer essa linha do tempo nos últimos 10 anos, fazer essa linha do tempo no último ano, no último mês, isso vai ajudar você a olhar para dentro de si e enxergar o que está acontecendo com você, sabe? Quais são os pontos que estão aí acontecendo na jornada de vida, identificar e traçar um plano de ação para gerar mudança nessa história. Tá bom? Tudo bem para você? Então, muito obrigada, né? Diz aqui pra mim, gente, foi bom pra vocês, porque pra mim vocês viram a empolgação da menina, né? Empolgada, até o último, né, instante, muito empolgada com tudo. Foi muito bom pra mim, pessoalmente, como profissional, como ministério. Foi muito bom viver esse mês aqui com vocês. Oro mesmo, a gente vai orar agora, para que dê muitos frutos, sabe? Que a gente possa colher frutos daqui a muito tempo do que o Senhor fez, falou ao nosso coração, revelou, trouxe de revelação, né? Que isso gere harmonia nas famílias, sabe? Isso gere um novo tempo nas famílias, uma nova maneira de viverem em família, sabendo aproveitar aquilo que vocês carregam, sabe? De força e serem equilibrados, né? Pelo perfil diferente. Não quero mais mulher brigando com marido, nem marido brigando com mulher. Pai sendo não inteligente na hora de educar os filhos, mas sabendo olhar para os filhos e escolher as estratégias de manejar aquilo que eles trazem, tá bom? Vamos fazer a nossa foto? Faz aí nossa foto para você postar. Deixa um textinho bonito no seu post, ficar bem bonitinho aqui. Peraí. Beleza, e vamos orar? Ó, lembrar você que chegou depois, todas as lives estão gravadas, todo o material fica no Stories e no Telegram, tá bom? E as matrículas para o curso Por Dentro da Ansiedade estão abertas. Elas, até hoje, você comprando o curso, você vai ter acesso à mentoria, tá? Em grupo pelo Zoom comigo, na verdade pelo Google Meet comigo. Um curso poderoso também para gerar conhecimento aí, imunidade, vacina nessa área da ansiedade, tá bom? Ó, beijo no seu coração. Pai, em nome de Jesus, a gente te louva. Queremos levantar um altar de gratidão nessa manhã por tudo que o Senhor nos permitiu viver ao longo deste mês de setembro. Ao Senhor a glória, ao Senhor a honra, ao Senhor a gratidão dos nossos corações por nos permitir esse conhecimento que eu sei tem sido libertador. Eu oro, Deus, para que o conhecimento cumpra o propósito no coração de cada pessoa que vai passar por ele. Deus, que o conhecimento, ele gere na vida dessas pessoas um novo tempo de produtividade, de alinhamento, Deus, que eles possam ser equilibrados, entendendo o poder que eles carregam. Assim como vimos sobre o ser no dia de hoje,
que ele nasceu para fazer o fechamento da obra. Ele é um controle de qualidade, ele é preciso, ele vai trabalhar com coisas profundas. Deus, que os altos seis que estão entre nós, eles recebam graça. Graça é a palavra que eu oro por cada um, para que esse poder que eles têm chegue para gerar graça aonde eles estiverem, qualificando tudo, trazendo a restauração do plano perfeito sobre nós. Mas dá também a eles, Senhor, um coração grato. Por quê? Pelo que eles conseguem fazer. Senhor, diminui a régua no coração, tira todo o pessimismo, Deus, aqueles que não conseguem desfrutar do que conquistam, porque sempre há um motor de falta. Oramos nessa manhã para que isso caia por terra. Isso vai cair, Deus, à medida que eles aprenderem a agradecer pelo que já têm. Senhor, eu oro por cada um. Eu oro pela harmonia nas famílias também. Deus, que o conhecimento do perfil comportamental traga noção de propósito. Senhor, e traga também uma harmonia, que um ative no outro aquilo que há de melhor, que um seja para o outro uma bênção. Ah, Senhor, faz assim. Faz para a glória do teu nome, e que com essa atividade da linha do tempo que aprendemos também, a gente tem a partir de hoje um método para checar, para olhar para trás e identificar os pontos onde precisamos atuar. Deus, porque com certeza há uma repetição na nossa história, e que nessa manhã haja uma liberação, descortinar daquilo que tem se repetido, para que possa ser liberado. Deus, eu sei que há uma oposição que trabalha contrária, mas Jesus já liberou a vida abundante sobre nós, e é essa que nós queremos. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você tá aí comigo ainda? Ô, povo que gosta, né? Ó, Deus abençoe seu dia. Um pouquinho de paciência, já eu vou colocar tudo aí como prometido. Não deixa de espalhar essa live para quem precisa, tá bom? Ó, beijo no seu coração, uma boa semana. Ah, novidade, semana que vem a gente começa uma nova série. Nós vamos falar sobre a cultura do reino. Vamos ver coisas muito poderosas. É o mês de outubro. Vamos falar o coração de pais, de filhos, de líderes de ministérios, de professores. Vamos ter os nossos olhos abertos com uma convidada super especial, que é a Marcela Dantas. Ela é líder do Ministério Agentes do Reino, e ela vai estar o mês inteiro de outubro com a gente para ministrar o nosso coração. Fica atento que o negócio é poderoso, é outro nível de profundidade, tá? Ó, beijo no seu coração. Amo vocês, gente. Tchau.